graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fábio Cortes. Sejam bem-vindos à nossa classe Vida Cristã Vitoriosa, Finanças à Luz da Bíblia. Antes de começarmos, eu gostaria de orar com vocês. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela oportunidade que temos, Senhor Deus, de estar aqui aprendendo a Tua palavra. Pai, que seja o Senhor falando, que seja o Seu Espírito, Senhor Deus, e não o homem, Pai. Senhor, que nós possamos aprender, Senhor Deus, de Ti, Pai, ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade, cumprir os Teus propósitos aqui nesta terra, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Nosso objetivo, toda vez que nós falamos no nosso curso, é mostrar a existência de princípios na palavra de Deus que, pela fé, se colocados em prática, promovem a prosperidade e a estabilidade financeira da família. Nós já falamos nas nossas aulas anteriores da importância da estabilidade financeira da família, que uma das grandes causas de separação e divórcio entre os casais é justamente a gestão dos recursos financeiros, a falta de habilidade, a falta de acordo. Então, finanças é um assunto extremamente importante para a família. Na aula passada, nós vimos que nós podemos honrar ao Senhor, nós honramos ao Senhor quando administramos bem os recursos que Ele tem nos dado. E administrar bem esses recursos envolve determinar objetivos, planejar, executar e minimizar desperdícios. Determinar objetivos é extremamente importante. A gente precisa ter objetivos na nossa vida. Porque se a gente não tiver objetivos, a gente não vai saber que caminho tomar. Se você não tem objetivo, você vai simplesmente passando os dias sem ter um alvo, sem saber onde você quer chegar. Então, determinar o objetivo é primordial, é extremamente importante, porque a partir dele você consegue planejar, você consegue definir o que você vai fazer, qual caminho que você vai tomar. E depois disso você pode começar a executar, começar a andar por esse caminho. E minimizando assim os desperdícios, para que você possa atingir o seu alvo de forma muito mais rápida. Lembre-se que o equilíbrio financeiro não depende de ganhar mais, mas sim de gastar bem. Olha só, meus amados, não interessa quanto você ganha. Se você gasta mal o seu dinheiro, você vai ter prejuízos financeiros. Nós já ouvimos falar de pessoas que ganham muito bem, que têm salários ótimos e que vivem nas dívidas, vivem endividadas. Na aula passada eu citei três exemplos, na verdade, de um pedreiro em Palmas e uma faxineira. Esses dois exemplos são muito interessantes. Eles são parecidos, pessoas humildes que juntavam dinheiro e conseguiam comprar um terreno, um lote. E nesse lote elas faziam, nos fins de semana, nas suas horas de folga, junto com seu cônjuge, construíam pequenas moradias e alugavam. A chegar a um ponto que elas podem, hoje, viver do aluguel dessas casinhas, dessas kitnets. Então, elas têm uma condição financeira melhor do que a maior parte da população. Por quê? Se faltar o fluxo de renda do seu trabalho, elas têm a renda do seu aluguel. E vimos também sobre o exemplo do Jorge Guilherme, que é justamente o contrário. Uma pessoa que nasceu extremamente rica, milionária, e que ao longo da sua vida ela dilapidou todo o seu patrimônio, gastando tudo. Chegando ao final da vida morando de favor, em um hotel que já tinha sido de sua propriedade, da propriedade de sua família, e ele deixou 2 filhos, e não deixou nenhuma herança para esses filhos. Então a pessoa conseguiu desperdiçar todo o patrimônio da sua família durante a sua vida. É o exemplo contrário. Olha só o conceito de desperdício. Ação ou efeito de desperdiçar, de não aproveitar de maneira como deveria, falta de proveito, perda, desperdício de água, despesa exagerada, gasto excessivo, esbanjamento. A compra deste carro foi um desperdício de dinheiro. Em Gênesis, temos uma passagem muito interessante. Quando o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o guardar e cultivar. Gênesis 2:15. Ao homem foram dadas 2 missões ali no jardim: cultivar o jardim e guardar o jardim. Cultivar significa aperfeiçoar, melhorar, fazer render. E guardar o jardim significa fazer bom uso e não desperdiçar. Cultivar o jardim. Quando a gente vai cultivar, vai fazer uma plantação, a gente está melhorando, a gente está fazendo um melhoramento, está fazendo ali um rendimento, um upgrade. Então, é uma coisa que vai render frutos, vai render mais amanhã do que o que nós temos hoje. Essa é a ideia de cultivar. É cultivar hoje para colher amanhã mais do que nós temos hoje. E guardar é fazer o bom uso desses meios que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. É fazer o bom uso, sem desperdício, sem ser pródigo. Nós devemos ter prudência na utilização dos recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, até para não faltar para nós, para a nossa família, no futuro, e para que possamos ser bênção também na vida de nossos amados, de nossos irmãos, de nossos familiares. A Bíblia, ela condena o desperdício. Nós temos a parábola do filho pródigo, nós temos a multiplicação dos pães e peixes, onde as sobras foram recolhidas e guardadas. Nós temos a passagem de Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Na parábola do filho pródigo, esse filho ele pediu ao pai a sua parte da herança. Pegou esse dinheiro e saiu.
Depois de muito tempo gastando e desperdiçando com bebidas, com farras, ele ficou totalmente sem dinheiro. E veio uma grande fome no país que ele estava. E ele se viu ali desesperado e teve que trabalhar de tratador de porcos. E ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. E ele pensou: se eu voltar para casa do meu pai e me fizer de servo ali, eu vou ter o que comer. E assim ele fez, voltou para a casa do seu pai. Seu pai o abraçou, fez uma festa, o vestiu com roupas novas, colocou anel em seus dedos e sandália nos seus pés. E o recebeu com todo o amor e o perdoou. Mas ele sofreu a consequência dos seus atos. E qual foi essa consequência? Ele não tinha mais herança. Por quê? Porque ele pegou a sua herança e desperdiçou. O que estava ali, quando ele voltou, aquilo tudo era de seu irmão e não dele. Ele ia ser ali, viver de favor ali na casa de seu pai, com seu irmão. Na passagem da multiplicação dos pães, um garotinho trouxe ali alguns pães, alguns peixes, e o Senhor multiplicou. E ele deu instrução para que se recolhessem as sobras, porque isso poderia servir para alimentar pessoas depois. O texto não fala disso, mas era uma multidão muito grande, então você guarda as sobras para poder alimentar o povo depois, ou o povo poder levar na sua caminhada de volta aos seus lares. E na passagem de Esaú, quando ele vendeu a sua primogenitura, ele também sofreu as consequências, porque ele perdeu a bênção do seu pai. A bênção que era para ele foi para o seu irmão Jacó. Então ele sofreu a consequência. Ele sofreu a consequência de sua decisão para satisfazer um desejo passageiro, momentâneo, que era a sua fome. Quando ele voltou de uma caçada, ele desperdiçou, ele vendeu, ele entregou o seu direito de primogenitura. O que isso queria dizer naquela época? Que tudo, a preferência, quem herdava os bens era o primogênito. E ali, naquela hora, ele vendeu isso para o seu irmão em troca de um prato de lentilhas. Ele foi imediatista, ele quis satisfazer uma necessidade imediata, sendo que ele vendeu algo que era permanente, que era a sua primogenitura. Muita atenção agora. Todo aquele que gasta de forma negligente e desregrada, quando chegar o tempo da escassez, passará necessidade, por não haver constituído reserva para o seu sustento. Você pode substituir aqui escassez por crise. Vira e volta, nós passamos por crises na economia, nós passamos por momentos de turbulência, onde o futuro é incerto, o emprego é incerto, o futuro das empresas é incerto, nós não sabemos bem o que vai acontecer. A todo momento, nós vemos, de tempos em tempos, isso acontecer. E nós não aprendemos que devemos guardar recursos para esses momentos, principalmente aqui no Brasil, porque nós não temos um clima extremamente severo que nos obrigue a guardar suprimentos para o momento em que não poderemos sair de casa nem para plantar nem para colher. Em países onde nós temos uma condição climática mais severa, as pessoas elas têm um hábito sim de fazer, de guardar. Por exemplo, quem vive num país onde tem um período de neve muito prolongado, as pessoas costumam guardar, estocar alimentos para esses períodos. Com isso, elas aprenderam a economizar, a fazer poupança para épocas críticas, de condições severas, climáticas ou econômicas. No nosso país, nós não temos essa questão do clima severo. Temos questões de seca em determinados estados, sim, temos, mas ali é quase que uma condição permanente, que é a característica daquele lugar. Agora, nós não temos essa condição cíclica de neve, de enchente, uma condição que inviabilize a aquisição de comida, de alimento. Uma parte do país pode estar sofrendo com uma seca, mas a outra parte está ali produzindo, então é possível fazer ali a transferência de alimentos de uma região para outra, é possível por meio de ações sociais do governo, de pessoas e associações, você suprir essas necessidades. Agora, a questão é, nós estamos nos preparando para essas crises? Nós estamos nos preparando para esses tempos difíceis? Como que você está se planejando? Como que você se prepara para esses momentos? Ou você simplesmente não se prepara, você espera acontecer e reage a esses momentos? Não é melhor se antecipar? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Provérbios 22, 3. O prudente percebe o perigo e busca o refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Provérbios 27, 12. Não, eu não errei. É o mesmo texto, é a mesma palavra em versículos diferentes, de capítulos diferentes de Provérbios. Não está errado. É isso mesmo. Quando a Bíblia repete várias vezes algo, é porque isso é importante. Então o prudente, de longe, vê o mal e se afasta dele. É simples assim. Nós devemos ter olhos de águia, devemos estar olhando sempre à frente, longe. Ao menor sinal de perigo, devemos nos preparar e nos desviar desse perigo. É assim que a gente deve proceder. A gente não espera a crise vir para agir. A gente antecipa a crise para prosperar durante a crise. Como assim prosperar? Primeiro, não desperdice tempo. O tempo deve ser empregado de forma diligente para alcançarmos os propósitos de Deus para a nossa vida. Toda escolha implica uma renúncia. Por isso é tão importante definir nossas prioridades. Tempo é um recurso que nós extremamente escasso. Cada dia que passa nós temos menos tempo. Ele vai diminuindo, diminuindo e diminuindo a cada dia. Quando fazemos escolhas, toda escolha ela implica uma renúncia. Se eu escolho uma esposa, eu estou renunciando a outras
mulheres, se eu escolho estudar, eu vou me dedicar a uma faculdade, a passar num curso de medicina, por exemplo, um curso de engenharia, eu vou estudar horas e horas e horas. E eu estou renunciando a tempos de lazer. Cinema, sair com os amigos, porque eu tenho um objetivo. Quando você faz uma escolha, você está necessariamente abrindo mão de outra coisa. Toda escolha implica também em uma renúncia. Por isso que é importante definir as nossas prioridades. Porque quando você define prioridades, você sabe exatamente para onde você quer ir. E você sabe exatamente por que você está renunciando àquelas outras coisas. Senão, a gente fica andando em círculos. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra, e eu não vou para lugar nenhum, porque eu não tenho um objetivo. Quando eu não tenho um objetivo, fica difícil chegar a algum lugar. A todo momento somos tentados a tirar o foco daquilo que é a nossa prioridade. Lembre-se dos seus objetivos, planejamentos, e saiba dizer não para as distrações. Todo momento nós somos tentados a nos afastar dos nossos objetivos. Vou dar um exemplo aqui simples. Você, junto com a sua esposa, como casal, vocês definem que vão juntar dinheiro e que querem comprar um imóvel próprio daqui a 10 anos. E vocês começam a juntar esse dinheiro. Primeiro ano, segundo ano. No terceiro ano, você já tem uma quantidade razoável de dinheiro. Aí você resolve trocar o carro, viajar, e quando você volta, você já tem metade do dinheiro, um terço do dinheiro. Aí começa tudo de novo. Sabe quando é que vai chegar o imóvel? Não vai chegar, porque vocês não estão cumprindo os objetivos. Estão se desviando. Ah, quer dizer então que eu não posso trocar de carro, que eu não posso viajar. Bom, desde que isso não afete o seu objetivo. Então, se o objetivo é ter um imóvel, vamos conseguir o imóvel. Se o objetivo é viajar, vamos viajar. Se o objetivo é ter o carro, vamos ter o carro. Você pode ter os três objetivos? Sim. Desde que você coloque isso dentro do seu planejamento. Agora, se você ficar toda hora trocando de objetivo, você não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que lhes enviei mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque parar a obra e ir encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e em todas elas dei a mesma resposta. Neemias 6, versículo 3 e 4. Neemias, ele tinha um projeto, que era reconstruir os muros de Jerusalém, os muros da sua cidade. E ele seguiu fielmente esse projeto. Algumas pessoas tentaram desviá-lo do seu caminho, tentaram enganá-lo, mas ele nunca se deixou enganar, ele nunca parou essa obra para ir atender os pedidos dos que tentavam enganá-lo. Nós não podemos tirar o foco das nossas prioridades para atender todas as demandas que vão surgindo. Saber dizer não para as distrações foi uma das razões para o sucesso de Neemias. Nós estamos falando do nosso tempo, que o nosso tempo é escasso, que nós temos que definir prioridades. Se nós paramos a nossa prioridade para atender tudo o que aparece, nós não vamos atingir o nosso objetivo. Neemias sabia dizer não. Neemias sabia o que ele queria fazer, ele sabia onde ele queria chegar, e por isso ele conseguia se desviar desses enganos, se desviar dessas distrações. Nós devemos fazer o mesmo na nossa vida. Se você definir um objetivo, você tem um caminho a seguir. Quanto menos você se distrair, mais rápido você vai atingir o seu objetivo. Seja ele de qualquer natureza, seja ele intelectual, nos seus estudos, seja ele financeiro. Quanto menos você se distrair, mais rápido você vai atingir o seu objetivo. Coisas que roubam tempo. Dormir demais, redes sociais, televisão, jogos, internet, todas essas coisas roubam tempo. Se você está sem tempo, olha nessa lista aí e vê se tem alguma coisa que está demasiadamente presente na sua vida. Um filme, ele te leva 2 horas. Um jogo de videogame também vai te levar aí 1 hora, 2, 3, às vezes até mais. A televisão, jornais, programas de TV também vão te levar 2, 3 horas. A internet, as redes sociais, as pessoas passam 3, 4, 5 horas em rede social. Então, se observarmos, pode ser que estejamos dando ênfase demais em algo que, na verdade, está roubando o nosso tempo de qualidade com a nossa família, com o nosso Deus, e tempo que poderia estar sendo utilizado para que possamos atingir nossos objetivos de uma forma mais rápida. Essa passagem é super interessante. Está em Provérbios, capítulo 31. Fala sobre a esposa exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela, nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Como navios mercantes, ela traz de longe suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, olha aí, acorda cedo, prepara comida para todos da sua casa e dá tarefas à sua serva. Ela vai, sai, avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Olha a diversificação de rendimentos aí. Ela está agora buscando renda no campo. Ela entrega-se com vontade ao trabalho e os seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e sua lâmpada fica acesa durante a noite. Mais uma fonte de renda, o seu comércio. Nas suas mãos segura o fuso, com os dedos pega a roca, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Ela ajuda as pessoas, mas observe, não receia
a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Apesar dela atender os necessitados, ela faz isso porque ela tem certeza que a sua casa está bem cuidada. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende. Olha aí sua atividade comercial. Fornece cintos aos comerciantes, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Ela fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Provérbios 31, 29. Nesse texto, nós podemos ver, independentemente de ser ali está falando de uma mulher, eu entendo que ali deve ser visto como um modelo a ser seguido em termos de finanças e gerenciamento financeiro dentro da família. Ali não fala da parte do marido, que certamente ali também tem a sua atividade comercial, principalmente naquela época era muito comum isso, viver do comércio, ele devia estar ali também tocando a sua parte. Mas mostra a importância da diversificação da renda. Ela tem um campo onde planta uma vinha, ela vai colher os frutos daquele campo, as colheitas, o vinho, vai poder fazer negócios com eles. Ela tem uma confecção, onde ela faz roupas, onde ela vende e fornece a comerciantes. Então, só nesse texto ali, ela tem duas rendas, fora a sua própria atividade produtiva para a família, onde ela não precisa buscar comprar, adquirir esses bens fora, porque ela mesma produz. Nós temos ali o suprimento da família, nós temos ali o suprimento das necessidades da família. Então, um modelo, a importância da diversificação de renda. Porque se em algum lugar der alguma coisa errada, você tem uma outra fonte de renda para te sustentar. Então, é muito importante que as famílias, que as pessoas, elas tenham diversas fontes de renda, que elas consigam constituir várias fontes de dinheiro, para que, havendo algum problema, alguma dificuldade em uma dessas fontes, o fluxo não seja interrompido, você possa ter renda vinda de vários outros locais. Isso é possível? É. A gente pode até. Vamos falar um pouco sobre renda extra. Como que você, dentro da sua área, dentro dos seus talentos, dos seus dons, você pode desenvolver uma atividade que venha a ser lucrativa para você. Por exemplo, você pode, dentro da sua área de formação, oferecer aulas particulares sobre determinados temas. Um professor hoje de aula particular, ele cobra em média de 60 a 70 reais a hora aula. Então você pode ensinar uma pessoa e ainda ter um ganho extra. Outra forma, eu conheço um senhor que ele é aposentado e ele tem um carro pessoal, um carro de luxo. E ele começou a fazer Uber. Embora o carro dele gaste muito, ele começou a fazer Uber. Está aposentado, não tinha nada para fazer. E ele viu que existia uma lacuna para motorista executivo. Ele já tinha o carro de luxo dele e ele começou, dentre os clientes dele do Uber, começar a se interessar pelo serviço dele de motorista executivo. Conversando com ele, ele me disse que estava cobrando R$ 400 a diária. É o carro, o serviço dele, durante 10 horas. Depois de 10 horas, ele começava a cobrar hora extra e quilometragem extra. A diária de um jardineiro, de uma diarista, gira em torno de R$ 170 por mês, ou R$ 170 por dia. Um jardineiro está cobrando mais ou menos isso, R$ 170. Aqui na região onde eu moro, tem uma necessidade desse serviço, tem demanda. É um serviço que é de confiança. Então, a pessoa trabalhando ali durante 4 vezes no mês, ela consegue fazer R$ 680, trabalhando 4 dias no mês. Às vezes é uma alternativa. Se ela fizer 22 diárias, dá R$ 3.740. São quase 4 salários mínimos. Então, outra alternativa também é oferecer serviço de babá. Muitos pais, eles precisam de uma babá para poder sair à noite, para ir a uma festa, para fazer um curso, e é um serviço de extrema confiança. A partir do momento que você conquista o seu público, você tem indicações praticamente garantidas. As pessoas falam umas com as outras e o seu mercado se amplia, porque é um serviço de absoluta confiança. A pessoa vai cuidar do seu filho. E você pode cobrar aí R$ 170 e fazer um serviço à noite, num turno diferente do seu turno de trabalho. Se liga aí, às vezes você está diante de uma oportunidade e não está aproveitando. Nesses tempos de coronavírus, eu vi um rapaz que ele vendia o biscoito Globo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E ele trabalhava somente aos sábados e domingos vendendo esse biscoito. Quando começou o coronavírus, que as praias esvaziaram, ele ficou sem ter como ganhar dinheiro, porque as pessoas não tinha pessoas na praia para que ele vendesse o biscoito. E ele teve a ideia de oferecer esse serviço pelo WhatsApp. E ele começou oferecendo para as pessoas que ele conhecia e alguns clientes que ele tinha ali o número. E para surpresa dele, muitas pessoas começaram a encomendar o biscoito. E ele passou a entregar em casa.
Ele descobriu que ele não precisava esperar sábado e domingo para vender biscoito na praia. Agora ele vende biscoito todos os dias. Quem sabe você não está diante de uma oportunidade? Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Tem um rapaz que ele prestava serviços aqui em casa e ele era um excelente assentador de cerâmica. E eu precisava colocar algumas portas. E ele é assentador de cerâmica. Eu falei, eu preciso de alguém para colocar essas portas. Ele falou, seu Fábio, eu coloco essas portas para você. Mas você sabe? Claro, eu não posso ficar parado em casa e perder trabalho, porque eu não sei assentar uma porta? Eu sei sim, pode deixar que eu coloco. E ele colocou e ficou muito bom. Também é uma dica. Se você tem dom, se você tem talento para fazer esses serviços de casa, de manutenção de casa, olha, é uma excelente oportunidade. As pessoas às vezes cobram por tarefa e não é barato. Vamos pensar a respeito? Essa mesmo. Uma vida verdadeiramente próspera exige tempo de qualidade com Deus, orando e meditando em Sua palavra. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. De nada adianta você ter uma vida com dinheiro, uma vida com riqueza e estar afastado de Deus. Em primeiro lugar, devemos estar próximos a Deus. Devemos orar e buscar a sua vontade, nos colocar na presença dele, nos apresentarmos dele e buscarmos dele o que devemos fazer na nossa vida. Devemos ser econômicos e não avarentos. O que caracteriza o avarento é o seu amor pelo dinheiro. O seu objetivo principal é juntar bens materiais, sem se importar com a necessidade daqueles que estão à sua volta, inclusive privando familiares dos benefícios do que acumulou. Para esses, dinheiro é um ídolo. Esse é um cuidado que nós devemos ter. O dinheiro, ele é uma ferramenta, ele é um meio que serve para que possamos adquirir benefícios para nós e para a nossa família. Ele nunca pode ser um fim em si mesmo. Então, o dinheiro ele deve ser usado, ele deve ser acumulado, mas ele deve ser usado. E ele deve ser usado para promover o bem-estar da nossa família e daqueles a quem a gente se dispõe a ajudar. Ele nunca pode ser um fim em si mesmo. Ele é simplesmente uma ferramenta que nos dá a capacidade de nos tornar úteis para a nossa família e para aqueles que precisamos, que podemos ajudar. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, que é idólatra, a ganância é semelhante à idolatria, tem herança no reino de Deus. Efésios 5:5. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Mais uma vez aí, temos a ganância sendo comparada à idolatria. Nós devemos fugir da ganância. O avarento é muito apegado ao dinheiro, se alimenta da paixão ou hábito de juntar dinheiro. Aquele que não é generoso ou caridoso, que acumula compulsivamente, obsessivamente dinheiro. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é aprender a administrar nossas finanças segundo o padrão de Deus, segundo o padrão bíblico, onde nós vamos acumular sim riqueza, acumular dinheiro, para que possamos ter uma qualidade de vida melhor junto com os nossos familiares e podendo, inclusive, ajudar o nosso próximo. Você deve estar se perguntando o que é essa conversa, o que esse papo de ganância tem a ver com desperdício. A ganância em si mesma, ela é um desperdício. Ela é um desperdício de recursos, ela é um desperdício de esforço, um desperdício de dinheiro, onde a pessoa acumula uma verdadeira fortuna que não vai ser utilizada para nada por ninguém, principalmente por ela mesma, porque o amor dela é o dinheiro. Ela acumula dinheiro pelo dinheiro. A ganância, ela te afasta das pessoas. As pessoas são mais importantes que as coisas. Temos que ter sempre isso em mente. Pessoas são mais importantes do que coisas. E a ganância, o amor ao dinheiro, nos afasta das pessoas. A ganância, ela desperdiça o nosso talento, acumulando desnecessariamente quantias enormes que não vão ser utilizadas por nós e que privamos as pessoas que amamos de poder também fazer uso disso. O dinheiro, ele serve como uma ferramenta para abençoar as nossas vidas, as nossas famílias e as pessoas que podemos ajudar. O dinheiro existe para nos servir, contudo, vivemos como se ele nos governasse. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus 6:21. Precisamos ter consciência dos benefícios e do privilégio que é poder contribuir para a obra de Deus, para os necessitados. E isso não pode ser considerado desperdício. Cuidar das pessoas não pode ser considerado desperdício. Isso tem que ficar bem claro. O tempo, o dinheiro que nós gastamos com a nossa família, que nós gastamos cuidando dos nossos familiares, cuidando da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais, não pode ser considerado desperdício. O dinheiro que nós utilizamos para ajudar pessoas, para abençoar os pobres, para levar compaixão ao nosso próximo, isso não pode ser considerado desperdício. É uma utilização que nós damos ao dinheiro, é um meio. O dinheiro é o meio que nós utilizamos para atingir esses objetivos. O que ocorre é que nós só podemos fazer isso, só podemos abençoar essas pessoas se nós tivermos uma vida financeira regrada, uma vida financeira próspera, uma vida financeira de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos ajudar outra pessoa, ajudar o nosso próximo, se nós não conseguimos nem sustentar a nossa família.
Então, Deus quer que nós aprendamos a administrar nossas finanças. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. 2 Coríntios 9:11. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Deus, ele tem um propósito na nossa vida. Nós devemos ajudar, sim, as pessoas, mas nós só vamos conseguir fazer isso à medida que nós nos tornemos também prósperos financeiramente. Devemos, sim, aprender a gerir nossos recursos, a diversificar nossas fontes de renda, minimizar nossos desperdícios, para que possamos ser muito mais úteis na vida de nossos irmãos e nossos familiares. A forma como lidamos com pequenos recursos que temos revela a forma como lidaremos com grandes recursos quando os tivermos. Por isso, vemos pessoas que ficam ricas de repente voltando à pobreza em poucos anos, porque não aprenderam a lidar com o dinheiro quando tinham pouco, e agora que tem muito continuam sem saber. É uma coisa muito importante. Se você não sabe lidar com o pouco dinheiro que você tem, você também não vai saber lidar com muito dinheiro quando você o tiver. Por isso, pessoas que ganham na loteria, pessoas que herdam grandes fortunas, algumas vezes voltam a ficar pobres, porque elas não sabem como administrar os seus recursos. Nós não devemos desprezar aquilo que o Senhor tem nos dado. Não devemos desperdiçar as pequenas coisas que o Senhor tem nos dado, porque essas pequenas coisas o Senhor é poderoso para transformar em grandes bênçãos. A administração do pequeno, a boa administração do pequeno dinheiro, do pouco dinheiro, ela é um grande aprendizado para que quando venhamos a ter grandes fortunas ou grande dinheiro em nossas mãos, também saibamos administrar com qualidade esse dinheiro. Ninguém nasce sabendo. A gente não nasce, a gente aprende. A gente não nasce sabendo, a gente aprende. A gestão financeira é um conhecimento que ele é aprendido. A gente estuda e aprende a administrar. E quando a gente começa fazendo isso com pouco e a gente erra com o pouco, quanto mais a gente errar agora, no começo, menos a gente vai errar no futuro, porque é uma questão de aprendizado. Agora, se cai uma grande fortuna, de repente, na mão de uma pessoa, e ela não soube administrar o pouco que o Senhor tinha dado a ela, essa grande fortuna também será desperdiçada. Aproveite as oportunidades de economizar luz, água, no supermercado, reaproveitando coisas. Faça as contas e verá que valores economizados durante o ano tornam-se quantias relevantes. Nós podemos aprender, sim, a economizar luz, água, ver um plano melhor de telefonia, procurar os descontos nos supermercados, reaproveitar coisas que nós temos em casa e dar um novo uso a elas. Essas coisas podem fazer uma diferença significativa no final do ano. Quanto de comida você tem desperdiçado na sua casa? O quanto de luz, deixa as luzes acesas, demora demais no chuveiro. São coisas que podem se traduzir em economia e em riqueza no longo prazo. A riqueza, ela é adquirida, ela é produzida com o tempo. O fator mais importante na produção de riqueza é tempo. Então, nós podemos ter uma grande evolução patrimonial com o passar dos anos, administrando bem esses recursos. Não quero que você se torne aqui avarento, que você se torne aqui um radical. Não vai perturbar as pessoas, a sua família, entristecê-los. Não precisa disso. Mas a gente pode sim economizar um bom dinheiro administrando bem essas contas. Valorize um pouco o exemplo que nós temos ali em 2 Reis 4:2, o exemplo da mulher e as botijas de azeite. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em sua casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de vasilhas de azeite. E essas vasilhas estavam vazias. E o profeta utilizou essas vasilhas e Deus abençoou e multiplicou o azeite que ela tinha. E o exemplo do menino com os pães e os peixes. Ele colocou ali diante do Senhor 5 pães e alguns peixes, 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O pouco na mão de Deus se transforma em muito. Coloque na presença de Deus tudo o que você tem. E Deus é poderoso para multiplicar esses bens durante a sua vida. Devemos proteger nossas finanças de prejuízos. Fuja de promessas mirabolantes, propostas vantajosas demais. Muitos golpes financeiros utilizam da ganância da vítima. Não viva um padrão além de suas possibilidades. Isso aqui é uma coisa muito séria, porque as pessoas têm aquele anseio de enriquecer rapidamente. A evolução, a construção patrimonial, ela é um projeto de vida e de vida toda. Não é um projeto de dias, de meses. É um projeto de anos, de décadas. Demora-se muito tempo para construir um patrimônio e é muito rápido perder. Muitos golpes, muitos bandidos utilizam da ganância da vítima para aplicar golpes. Pirâmides financeiras, por exemplo, que prometem juros de 10, 20% ao ano não, ao mês, quando a nossa taxa de juro anual está em 3%. É uma proposta boa demais para ser verdade. As pessoas entram nesses esquemas e começam ali, no primeiro mês dá certo, no segundo mês dá certo, pode dar certo até no primeiro ano, mas vai ter uma hora que vai ruir. Quando ruir, isso pode levar toda a economia. E sabe qual é a hora que vai ruir? A hora que a pessoa vendeu a casa, vendeu o carro e botou todo o dinheiro ali porque ela quer ter mais dinheiro para comprar uma casa e um carro melhor. Quando você coloca tudo, deposita ali toda a sua coisa, é a hora que vai quebrar esse negócio.
Fuja desses esquemas. A construção e a evolução patrimonial, ela leva tempo. É um projeto de vida. Fuja. Fuja com todas as suas forças dessas promessas mirabolantes de ganhos onde não tem a menor lógica. É golpe. Fuja disso. Proteja seu patrimônio. Invista de forma racional. Se uma proposta ela está muito, mas muito fora do que você vê dentro das atividades normais, é porque tem uma enorme chance de ser um golpe. E você pode estar caindo. E o bandido ele se utiliza da ganância das pessoas para enganá-las. Lembra desse modelo? 10% do dízimo, 20% para investimentos e 70% para custear o seu estilo de vida. Eu vou mostrar que ele é bíblico. O bom de trabalhar com porcentagens é que não independe da sua renda. Se você aumentar a sua renda, você continua sendo seu dízimo, continua sendo 10%, o seu investimento continua sendo 20% e o seu padrão de vida continua sendo 70%. Você não corre o risco de extrapolar os seus gastos ou de fugir das suas metas. Trabalhando com porcentagens, você consegue, independentemente dos valores absolutos que você ganha, tipo 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000, 10% é para o senhor, 20% para investimentos, 70% para o seu padrão de vida. Você quer melhorar seu padrão de vida? Você tem que melhorar a sua renda, porque você não vai tirar do seu investimento e você não vai tirar do senhor. Então, se você quer aumentar seu padrão de vida, você tem que aumentar a sua renda. Você tem que buscar meios de diversificar a sua renda. 10% devemos aplicar na obra do Senhor. Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos que nem terão onde guardá-las. Lembrando que isso não é um contrato, tá? Isso não é um investimento. Eu vou entregar o dízimo porque o Senhor vai abrir as portas do céu e vai derramar bênçãos. Onde é que está o seu coração? Presta bastante atenção nisso, tá? 20% nós reservamos para reserva de emergência e investimentos. De onde que nós tiramos isso? O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5, 20%, da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Gênesis 41:34. Observe a formiga, ó preguiçoso, e reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta seu alimento. Você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com desperdício? Quem desperdiça pouco passa melhor pelas épocas de dificuldade, passa melhor pelas crises. Por quê? Porque consegue economizar mais. Então, quem desperdiça menos, economiza mais e passa melhor pelas épocas de crise. Essa é a história de José do Egito. Vamos dar uma olhada nessa história. Eu não vou ler o texto, mas eu vou falar sobre ele. José, foi incumbido pelo faraó de resolver o problema da crise que foi anunciada pelo Senhor. Eles teriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Uma fome tão aguda que o povo se esqueceria da época de fartura. José teve a seguinte estratégia: vamos juntar 1/5 de tudo que o Egito, de todo o alimento que o Egito produz durante os 7 anos de fartura, para que possamos sobreviver, para que possamos passar pelos anos de fome. Ocorre que eles recolheram no palácio, nos silos do rei, do faraó, essa quantidade de comida. E ao longo dos anos de crise, eles foram vendendo esse trigo, eles foram vendendo esse alimento para que a população não morresse de fome. Mas eles não davam esse alimento, eles vendiam. E o povo, quando acabou o dinheiro, o povo falou: olha, nós não temos mais dinheiro. José falou: então, tragam seus animais. E eles entregaram ali todos os seus rebanhos, foram entregando todo o rebanho. Quando acabou o rebanho, ele falou: nós não temos mais rebanho. Então, nós queremos as suas terras. E ali, eles entregaram as suas terras para o faraó, para José, em nome do faraó. Toda a terra do Egito passou a ser propriedade do faraó, menos a dos sacerdotes, porque legalmente o faraó tinha que prover o sustento dos sacerdotes. Toda a terra do Egito, menos a terra dos sacerdotes, passaram a ser do faraó. E quando todas as terras já tinham sido entregues e o povo ainda estava com fome, eles se entregaram como escravos, como servos de faraó. E José instituiu que 20% de tudo que eles produzissem, dali para frente, deveria ser entregue a faraó, ao tesouro de faraó. E assim eles fizeram. E fizeram isso muito satisfeitos. Por quê? Porque eles morreriam de fome se não fosse esse sustento de faraó. Observe que a economia ela se movimenta em ciclos que vão de prosperidade à crise. Ocorre que nas épocas de crise conseguimos fazer os melhores negócios, porque os recursos ficam escassos e quem se preparou prospera mais ainda. Foi o caso de José no Egito. E podemos fazer o mesmo em nossas finanças. Quem se prepara não tem medo da crise, espera por ela. Eu não entendi. O que é isso? A economia ela trabalha em ciclos. A economia ela se desenvolve em ciclos. Quer dizer, nós temos períodos de grande crescimento, seguidos por períodos de crise, depois por períodos de crescimento, depois por períodos de crise. E vai fazendo esse ciclo eternamente. Crise, bonança, crise, bonança.
Se você se prepara na bonança, se você vai ali fazendo a sua reserva de emergência, se você vai fazendo os seus investimentos e você tem recursos, você tem dinheiro, quando chega a época da crise, as pessoas que não têm dinheiro, as pessoas que não têm reservas, elas começam a desfazer de seus bens. E chega num determinado ponto onde você consegue descontos significativos, às vezes até de 50%, em cima de uma coisa que você gostaria de ter. Então você consegue adquirir aquela casa, aquele carro, com um desconto significativo. Porque a pessoa que está vendendo, ela precisa de dinheiro e não há dinheiro na praça. Então você consegue fazer excelentes negócios na época da crise. Costumam dizer os economistas que na época de crise, os ricos eles saem mais ricos e os pobres mais pobres. E é justamente por causa disso. Porque o rico ele vai ter recursos, ele vai conseguir passar melhor pela crise, ele vai conseguir comprar mais bens, ele vai conseguir comprar mais riqueza. Por quê? Porque ele vai comprar barato. Então, quando a economia voltar a crescer, aquilo que ele comprou barato vai ficar caro. Aí ele pode vender com um lucro grande, ou pode ficar e gerar renda com aquilo que ele comprou, não sei. Então, aquela pessoa que se prepara, ela não tem medo de crise. A pessoa que se prepara, ela espera a crise. Por quê? Porque ela sabe que na crise ela vai fazer excelentes negócios. Nós estamos aqui no Distrito Federal. Em 2018, começo de 2018, foi o auge da crise do mercado imobiliário. Você conseguia observar imóveis de qualidade sendo vendidos a preços extremamente baixos. Olha aí a oportunidade. Muita gente que tinha recurso se aproveitou dessa oportunidade. E hoje, tiveram grandes lucros, porque o mercado já recuperou. Não recuperou totalmente, mas já recuperou bastante. Então, em coisa de 1 ano, 2 anos, a pessoa teve um lucro. E hoje você já não encontra mais aqueles descontos que você encontrava ali em 2018. Então, crises são oportunidades para aqueles que se preparam. 70% do nosso orçamento ele serve para custear nosso padrão de vida. O nosso carro, nossa viagem, os nossos restaurantes, roupas, escolas. E aqui vai um conceito de consumismo. Consumismo é comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não conhece, a fim de tentar ser uma pessoa que não é. O nosso estilo de vida ele tem que ser condizente com a nossa renda. E nós temos que aprender também a ter bom senso. A gente não precisa ter a camisa mais cara, a calça mais cara, ter 30 calças, 50 camisas. A gente não precisa disso para viver. A gente pode ter um padrão de vida muito bom, consumir muito melhor, com muito mais qualidade, se a gente pratica uma espécie de minimalismo, mas sem radicalismos. Não precisa disso. É bom senso. Tendo bom senso, você vai conseguir fazer excelentes negócios, você vai conseguir ter um padrão de vida excelente e ainda fazer sobrar recurso para que você possa se tornar um investidor. Nada de ficar desperdiçando dinheiro com coisas que você não usa. Comprar coisas que você vai ali, compra no impulso, compra na emoção e você não consegue dar um uso para aquilo. É um exercício que a gente tem que fazer, a gente tem que se policiar para adquirir coisas que realmente vão ser úteis, coisas que realmente vão fazer efeito e procurar os excelentes negócios. Você pode ter equipamentos, você pode ter um telefone, um excelente custo-benefício. Você, por exemplo, não precisa ter o último smartphone. De repente, você pode comprar uma versão anterior, ou duas, que vai estar ali, às vezes, pela metade do preço de um lançamento. E em termos de qualidade, às vezes não tem muita diferença. Então a gente precisa ter um consumo racional, a gente precisa pensar bem. Você pode deixar de ter um carro zero e comprar um carro com 2, 3 anos de uso, pouco rodado. E com isso você conseguir guardar mais dinheiro. Por quê? Você vai evitar a depreciação, você vai evitar que pode ser alta, pode chegar até a 20, 30% aí em 2 anos. 30% em 2 anos é bem possível, sim. Então, a gente pode evitar essas coisas. Se você tem condições de ter um carro zero e isso não vai influenciar em nada as suas finanças, ótimo. Mas se você pode ter um carro com 2 anos de uso e comprar esse carro 30% mais barato, você vai ter o mesmo carro. Pensa nisso. Determinados hábitos que a gente tem, se a gente mudar pouca coisa, pode gerar grande economia em nossas vidas. E isso, no futuro, pode nos proporcionar bons negócios. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre as dívidas. Sobre a segunda parte dessa aula, que é as dívidas. Por hoje é só. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar e Deus abençoe. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta aula. Muito obrigado, Senhor Deus, por podermos estudar a Tua palavra e aprender de Ti, Senhor Deus. Que possamos aplicar, Senhor Deus, verdadeiramente essas palavras, Pai, em nossas vidas. Que possamos ter a sabedoria e o entendimento do alto, Pai, para utilizar, Senhor Deus, bem aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, e peço a Tua bênção sobre as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor Deus. Que elas possam, Senhor Deus, aplicar em suas vidas, Pai, essas verdades, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Por hoje é só.